Os homens mais respeitados raramente são aqueles que tentam conquistar respeito. Parece contraditório, até você descobrir o que eles entenderam. Existe uma necessidade que transforma qualquer homem em marionete facilmente controlável. A maioria passa a vida inteira alimentando ela sem perceber. Os homens mais respeitados raramente parecem estar disputando alguma coisa. Eles não disputam atenção, não disputam validação, não disputam aprovação. E é exatamente por isso que conseguem o que a maioria passa a vida inteira correndo atrás: respeito verdadeiro, influência natural, presença que impõe. Existe uma diferença brutal entre o homem que ainda precisa ser escolhido e o homem que já não precisa. A maioria nunca percebe o exato momento em que cruza essa linha. Na verdade, passa a vida fazendo o oposto, entregando poder para opiniões, rejeições e validação externa, tornando-se previsível, controlável. Enquanto isso, alguns homens seguem uma lógica completamente diferente. Eles aprendem a ligar o Foda-se. não por raiva, não por arrogância, mas por uma clareza fria. E é aí que eles se tornam muito mais difíceis de controlar, mais livres, mais perigosos. E talvez seja por isso que este vídeo te encontrou justo agora. Imagine por um instante que você carrega, sem perceber, uma corrente invisível presa ao peito. Cada olhar alheio, cada comentário, cada silêncio que você interpreta como rejeição, puxa essa corrente. E você se move, não porque quer, mas porque precisa. Você manda uma mensagem importante e fica preso no celular, atualizando a tela a cada minuto, esperando aquela resposta que nunca chega no tempo certo. Publica algo que tem significado para você e passa o resto do dia verificando quem viu, quem curtiu, quem ignorou. Dá sua opinião sincera em uma conversa e, horas depois, ainda repassa mentalmente cada palavra, imaginando o julgamento que os outros fizeram de você. Essa é a prisão invisível, e a maioria dos homens vive dentro dela sem nunca ter visto as grades. Eles acordam já calculando como serão vistos. Entram em uma sala e o primeiro impulso não é observar, é se posicionar de forma que pareçam aceitáveis, valiosos, dignos. Riem de piadas sem graça só para não parecerem estranhos. Concordam com opiniões que desprezam para manter a paz. Engolem palavras que precisavam ser ditas com medo de serem rotulados de difíceis ou intensos. O mais cruel é que tudo isso parece normal. A sociedade inteira reforça: seja gentil, seja compreensivo, faça os outros gostarem de você. O que eles não dizem é que, ao transformar a aprovação alheia em oxigênio, você entrega a chave da sua própria mente para qualquer um que queira girar a fechadura. A maioria dos homens acredita que está sofrendo por falta de respeito. Na verdade, sofre porque ainda entrega aos outros o poder de decidir quanto ele vale. Enquanto você precisar que os outros validem sua existência, você será previsível, manipulável, controlável. Seu valor próprio ficará refém de humores, agendas e inseguranças alheias. Quantas oportunidades você deixou passar por medo de parecer demais? Quantas vezes se diminuiu só para não incomodar quem nunca se importou de verdade? Observe ao seu redor. Veja como os homens emocionalmente dependentes se traem o tempo todo. E o pior, muitos sentem orgulho dessa gentileza. Não percebem que estão apenas pagando o aluguel de uma cela que nunca escolheram. Enquanto isso, o homem que começa a despertar sente o puxão da corrente, mas não se mexe mais com a mesma facilidade. Surge uma fissura, uma pergunta que não vai embora. Por que eu estou entregando tanto poder para pessoas que mal me conhecem? Essa fissura é o começo. Maquiavel compreendia isso com uma clareza brutal. Ele via que os homens são, em sua maioria, governados mais pelas aparências e pela necessidade de serem amados do que pela razão. Quem domina essa dinâmica, domina o jogo. E quando você finalmente percebe quem está segurando essa corrente, a descoberta mais desconfortável não é que os outros te controlam. É perceber há quanto tempo você mesmo entregou a eles esse direito. E a verdade mais cruel? Essa corrente não cobra seu preço de uma vez. Ela cobra aos poucos,
em energia, em oportunidades, em respeito, em anos da sua vida. E a maioria dos homens só percebe o tamanho da dívida quando já pagou caro demais. Você já sentiu o preço, mesmo que nunca tenha calculado. Depois de passar horas ruminando aquela mensagem que não foi respondida. Depois de ajustar suas palavras, sua postura, seu tom, só para não receber um olhar de rejeição. Depois de se explicar mais uma vez, tentando consertar uma imagem que nem precisava de conserto. O corpo cobra. A mente cobra. Sua posição no mundo cobra. O custo oculto não é só cansaço interno. É erosão silenciosa de valor. Cada vez que você entrega sua paz para gerenciar o que os outros pensam, você perde pedaços da própria presença. Energia que poderia construir algo sólido é desperdiçada interpretando olhares, antecipando julgamentos, tentando controlar impressões. Existe um detalhe cruel que quase ninguém percebe. A necessidade de aprovação não apenas destrói sua paz, ela destrói sua presença. Porque o homem que está sempre tentando ser aceito entra em todos os ambientes da mesma forma, pedindo permissão, com o corpo ligeiramente curvado, com a voz um tom mais baixo, com o olhar buscando confirmação. E ninguém respeita quem entra pedindo permissão. Quanto mais você se importa, mais substituível se torna. Os outros sentem. Eles não precisam de palavras. Eles percebem a disponibilidade emocional, a fome de aceitação, a urgência em não desagradar. E em um mundo que devora os fracos, isso te coloca exatamente onde os predadores gostam, visível, previsível e fácil de descartar. A maioria dos homens não está cansada porque trabalha demais. Está cansada porque passa a vida inteira interpretando o que os outros pensam dela. Pense nas oportunidades que evaporaram porque você hesitou, com medo de ser visto como demais. Nas conversas em que você se diminuiu para não incomodar. Nas vezes em que engoliu desrespeito pequeno, só para manter a harmonia. Enquanto sua posição na hierarquia silenciosa caía um degrau a cada engolida. Essa é a armadilha mais perversa. Você acha que está sendo maduro. Na verdade, está pagando um imposto altíssimo com anos da sua vida para viver em um mundo que nunca vai te dar troco justo. Tempo perdido, valor percebido corroído, respeito que nunca chega porque quem mendiga aprovação nunca inspira autoridade. Enquanto isso, o homem que começa a ver o jogo sente uma raiva diferente, não mais só dos outros, mas de si mesmo por ter permitido que isso durasse tanto. Por ter trocado pedaços da própria alma por migalhas de aceitação que nunca encheram nada. E o mais silencioso de todos os custos, o tempo perdido. Anos vivendo um passo atrás, reagindo em vez de dominar, pedindo permissão em vez de simplesmente ocupar espaço. Essa percepção dói, mas é necessária, porque só quando o custo se torna insuportável é que surge o desejo real de desligar o mecanismo, de parar de alimentar o sistema que te mantém pequeno, substituível e controlável. E existe uma descoberta ainda mais desconfortável. Grande parte desse preço não foi cobrado por inimigos. Foi cobrado por pessoas que aprenderam a se beneficiar da sua necessidade de ser aceito. E é aí que o jogo se torna realmente perigoso. Você já foi o cara legal, aquele que sempre ajuda, que escuta o desabafo alheio até tarde da noite, que empresta tempo, energia, dinheiro ou influência sem cobrar na hora, que suaviza suas arestas para não parecer duro demais, que coloca os outros em primeiro lugar achando que isso lhe traria respeito. E o que você recebeu em troca? Silêncio quando precisou, exploração sutil quando baixou a guarda, desrespeito disfarçado de amizade, pessoas que voltavam apenas quando precisavam de algo e desapareciam quando você não servia mais. Ser bom não é virtude no jogo real. É um sinal luminoso para quem sabe caçar fraquezas. Observe como funciona. O homem que sempre diz sim vira muleta emocional dos outros. O que nunca cobra vira descartável. O que se explica demais vira alvo fácil. Eles não planejam friamente na maioria das vezes. Simplesmente sentem o cheiro. Sentem que você precisa ser aceito. Sentem que você tem medo de parecer egoísta.
e exploram isso de forma instintiva, como parasitas que encontram uma veia aberta. Você já passou por isso? Ajudou alguém a subir? Deu conselhos que mudaram o rumo da vida dela? Esteve presente nos momentos difíceis e depois foi tratado como se fosse obrigação, como se sua generosidade fosse um recurso infinito, nunca uma escolha consciente. Enquanto isso, os que colocam limites, que dizem não sem culpa, que protegem seu tempo como algo sagrado, esses são respeitados, temidos até. A crueldade está no contraste. Quanto mais bom você é, mais invisível se torna sua própria dor. Quantas vezes você engoliu o ressentimento para não parecer fraco? Quantas vezes ajudou quem depois te apunhalou pelas costas ou simplesmente seguiu em frente como se nada tivesse acontecido? Ser bom demais não te torna superior, te torna explorável. E o pior, você mesmo começa a justificar isso. As pessoas são assim mesmo. Eu sou melhor que eles. Enquanto por dentro a raiva se acumula e a autoestima se corrói. Porque no fundo, você sabe, não era bondade pura, era necessidade disfarçada de virtude. Necessidade de ser visto como bom. Necessidade de aprovação através da utilidade. Maquiavel via isso com olhos gelados. Ele sabia que a bondade excessiva, sem cálculo, não inspira lealdade, apenas oportunismo. Os homens não recompensam quem se entrega. Eles consomem e seguem adiante. O homem que desperta começa a sentir nojo dessa versão antiga de si mesmo. Não porque ajudar seja errado, mas porque ajudar sem limites, sem estratégia, sem proteção da própria energia, é um suicídio lento de status e poder pessoal. Você sente agora essa vergonha silenciosa? A sensação de ter sido bom demais e ainda assim subestimado, usado, esquecido? Essa sensação não veio para te destruir, veio para te acordar. Porque só quem reconhece que sua bondade foi transformada em fraqueza, consegue começar a enterrar essa identidade. E o que nasce no lugar dela não é frieza vazia, é precisão. Muitos homens tentam ligar o foda-se como quem bate a porta com raiva. Eles se fecham, ficam amargos, param de responder mensagens, evitam todo mundo e anunciam silenciosamente que não precisam de ninguém. Acham que viraram pedra, acham que isso é poder. Não é. É apenas outra prisão. Agora com paredes de ressentimento, eles acreditam que estão livres, mas continuam reagindo ao mesmo jogo. Continuam deixando que os outros decidam seu humor. Apenas trocaram a aprovação pelo orgulho ferido. Muitos acreditam que desligaram, mas passam o dia imaginando como seriam tratados se tivessem mais dinheiro, mais status ou mais atenção. Continuam presos. Apenas mudaram a fantasia. A indiferença maquiavélica é outra coisa. Ela não é ausência de emoção, é controle cirúrgico da emoção. Não é bater a porta, é escolher quais portas permanecem abertas e quais nunca mais serão abertas. É desligar seletivamente o botão que permite aos outros moverem você, sem perder a capacidade de observar, calcular e agir com precisão. Quando alguém te ignora, você registra, mas não corre atrás. Quando alguém te desrespeita, você percebe, mas não implora compreensão. Quando alguém vai embora, você observa, mas não negocia seu valor para ser escolhido. O homem que apenas liga o foda-se continua reagindo. O homem maquiavélico muda as regras do jogo. O primeiro ignora todo mundo por igual e acaba mais sozinho, mais azedo, mais fraco do que antes. Sua indiferença é barulhenta, visível, fácil de ler. Basta um cutucão no ego que ele se revela inteiro. O segundo não. Ele não precisa da aprovação de ninguém, mas lê cada sinal com clareza cirúrgica. Não mendiga migalhas. Decide quem merece acesso à sua atenção, ao seu tempo, à sua confiança. Sua indiferença não é barulhenta. É silenciosa, pesada, estratégica. Ele entra no ambiente sem pedir licença e sem oferecer explicações. Sua presença já diz: meu valor não está em debate. Você para de disputar atenção e começa a perceber algo estranho. As pessoas dão mais valor ao que já não conseguem acessar com facilidade.
Os outros sentem a mudança imediatamente. Não porque você anunciou, mas porque, subitamente, você não está mais disponível para ser usado, testado ou manipulado. Sua atenção se torna um recurso raro, e o raro é desejado. O raro é respeitado. É nesse momento que o jogo vira. Porque quem precisa de atenção corre atrás. Quem não precisa começa a atraí-la. A outra te coloca acima da urgência que controla a maioria. Enquanto eles continuam reagindo a cada aprovação, rejeição ou silêncio. Você escolhe quando agir e quando simplesmente observar. Porque a verdadeira vantagem sempre esteve em não depender do jogo. Uma é fuga disfarçada de força. A outra é ascensão silenciosa. Uma te mantém preso ao mesmo jogo, só que do lado oposto. A outra te liberta dele. E uma vez que você cruza essa linha, não há volta. O botão nunca esteve no peito deles, sempre esteve dentro de você. A maioria dos homens acredita que sofre pelo que os outros fazem. Na verdade, sofre pelo significado que atribui ao que os outros fazem. O manipulador raramente controla você diretamente. Ele apenas provoca uma reação que já estava esperando encontrar dentro de você. Você vê que a mensagem foi visualizada e, em segundos, a mente constrói o filme inteiro. Talvez ela esteja perdendo interesse. Talvez você tenha dito algo errado. Talvez não seja importante o suficiente. A dor não veio da visualização. Veio da narrativa que você mesmo completou. Esse é o mecanismo, uma máquina automática que transforma eventos externos em provas do seu valor. Uma mensagem atrasada vira rejeição. Um silêncio vira sentença. Uma crítica vira confirmação de que algo está errado com você. E o mais perigoso, tudo isso acontece tão rápido que parece verdade. Desligar esse mecanismo não é aprender uma técnica, é enxergar algo que a maioria nunca percebe, é entender que você não precisa acreditar em toda a emoção que sente, que nem todo impulso merece obediência, que nem toda reação merece ser alimentada. Quando o impulso surge, o coração acelerando, a mente rodando, a urgência de explicar, consertar ou correr atrás, você observa como quem assiste um animal conhecido, reconhece o padrão e, pela primeira vez, não obedece, não corre, não explica, não negocia, e algo estranho acontece. O gancho continua ali, mas já não encontra onde prender. Maquiavel entendia que os homens são dominados porque permitem. Eles entregam o controle emocional voluntariamente, achando que estão sendo humanos, sensíveis, relacionáveis. Quem aprende a proteger sua reação interna, protege seu poder. E é aqui que a transformação começa. As mesmas situações que antes roubavam horas da sua mente começam a perder força. A mensagem continua sem resposta. A crítica continua existindo. O silêncio continua acontecendo. A diferença é que agora nada disso consegue mais te arrastar junto. Pela primeira vez, sua energia volta para você. Aos poucos, as situações que antes te moviam como marionete passam a ser apenas informação. Dados frios, nada pessoal. E quando isso acontece, algo perigoso nasce. Você se torna emocionalmente ilegível, imprevisível, intocável. Os outros sentem a mudança sem conseguir explicar. De repente, não encontram mais onde enfiar o gancho. Não conseguem mais te mover. E é exatamente aí que o respeito verdadeiro aparece. Não o respeito mendigado, mas o respeito que surge diante de quem não precisa dele. Essa percepção não é confortável, mas é o ponto exato onde a velha identidade começa a morrer. E quando ela morre, algo muda silenciosamente. Não dentro de você, na forma como o mundo passa a reagir à sua presença. Agora imagine o resultado. Quando você para de precisar deles, o jogo inverte de forma quase divertida. As mesmas pessoas que antes te testavam, te sondavam e tentavam te puxar para seus dramas baratos, começam a agir diferente. Elas sentem o cheiro da mudança, sentem que sua atenção virou algo raro, algo que não se consegue mais com migalhas, e de repente ficam desconfortáveis. Quem te tratava como opcional
agora mede as palavras. Quem te dava as costas, agora observa de longe. Quem te usava como muleta emocional, sente o vazio onde antes havia um homem sempre disponível. Você não precisou gritar, não precisou explicar. Apenas parou de correr atrás, de se explicar, de negociar seu valor. E essa ausência fria faz mais barulho do que qualquer palavra. Esse é o homem que ninguém consegue manipular. O homem que tacou o foda-se maquiavélico. Enquanto os outros se expõem desesperados por validação, mendigam atenção e revelam suas fraquezas como mendigos emocionais, você permanece quieto, completo, intocável. Você observa o circo deles com uma calma que desestabiliza. Eles precisam de reação. Você não precisa de nada. Há um prazer silencioso e perigoso nisso. Ver como o tratamento muda. Ver como quem antes te subestimava agora sente um desconforto sutil na sua presença. Ver como o poder flui naturalmente para quem não corre atrás dele. Você não persegue status. O status vem até você, atraído pela escassez de quem não precisa de ninguém. Você se torna o observador que decide. O lobo que caminha sozinho e não sente falta da matilha. O homem cuja mera presença reorganiza o ambiente. As pessoas começam a te procurar não para usar, mas porque sua companhia se tornou rara, pesada, desejada. Porque você não oferece ganchos, não tem sede, não tem medo, não é solidão, é soberania absoluta, não é frieza vazia, é poder limpo e consciente. E o mais satisfatório, você sabe que não volta atrás. Porque uma vez que experimenta essa liberdade, ver os outros ainda presos no velho jogo parece patético. Você já viu demais. Já sentiu o gosto real de não precisar. E isso muda tudo. Como você anda, como olha nos olhos, como ocupa espaço. Você não se tornou invencível. Você se tornou intocável. E no silêncio dessa intocabilidade, a verdade final fica clara. O verdadeiro poder do foda-se maquiavélico nunca veio de dominar os outros. Veio de parar de se entregar a eles. Essa é a sutil arte de ligar o foda-se maquiavélico. Bem-vindo ao outro lado. Existem percepções que você esquece poucos minutos depois. E existem percepções que estragam para sempre a forma como você enxergava o mundo. Esta é uma delas. Porque depois que você percebe onde o controle realmente acontecia, fica difícil voltar a entregar sua paz tão facilmente. Alguns homens vão assistir este vídeo e seguir exatamente como antes. Outros não. Se você é um deles, comenta: Foda-se ligado. E se essa percepção abriu mais perguntas do que respostas, talvez seja a hora de conhecer Maquiavelismo Moderno Sombrio, uma obra construída para explorar os mecanismos invisíveis que moldam decisões, relações, status e comportamento humano. O acesso está na descrição e no comentário fixado. E uma última coisa, não passa direto pelo próximo vídeo que apareceu na sua tela. Às vezes, uma percepção abre a porta. A próxima mostra o que ainda estava escondido.